Boa noite, meus amigos, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que foi a sua segunda-feira? Foi leve? Passou rapidinho, né, gente? Um calor que Deus manda. Que calor é esse? Mas foi um dia tranquilo. Para mim foi. E para você? Como foi? Hoje, segunda-feira, como toda semana, estamos aqui mais uma vez para poder trabalhar, falar a respeito de sexualidade, de comportamento, de relacionamento. E eu tenho várias perguntas hoje. Você já mandou a sua pergunta? Ainda não? Você pode enviar a sua pergunta, ok? Você pode enviar sua dúvida para a minha página profissional, a fanpage, para o meu blog ou mesmo para o meu e-mail. Eu sempre deixo anotado para vocês para facilitar. Então, se quiser, pode enviar a sua pergunta que eu estarei respondendo na ordem de chegada. Assim que chegar, eu respondo para vocês, ok? Como eu sempre tenho, toda semana realmente estão chegando muitas questões sobre temas muito variados, então eu vou colocando na ordem, conforme vai chegando eu vou respondendo para vocês, tá certo? Primeira questão, vem da Amanda, de Curitiba. Amanda, um grande beijo para você, muito obrigada pela sua participação. A Amanda pergunta assim: o que é exatamente dispareunia? Muito bem, Amanda, essa é uma pergunta que com certeza muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas não entendem, porque dispareunia é um termo técnico, né? É um termo utilizado no tratamento das disfunções sexuais e é uma das disfunções sexuais, que tanto pode ser feminina quanto masculina. Dispareunia se caracteriza pela dor na penetração, ou seja, no momento em que você tem uma atividade sexual, no momento da penetração, você sente dor. E é importante você observar que a dispareunia, ela tem causas primordialmente emocionais, tá, Amanda? Mas é importante verificar a parte fisiológica, a parte orgânica. Então, é sempre bom consultar o médico, o seu médico ginecologista, ou no caso do homem, porque o homem também pode sentir dor na penetração, consultar o médico urologista para avaliar se a parte física, se a parte orgânica está ok, tá? Então, quando você está na relação sexual e você sente dor, né? Ou seja, isso pode atrapalhar, pode impossibilitar a penetração, ou se ocorrer a penetração, é realmente muito desconfortável. Então, essa é uma disfunção relativamente comum, a gente tem um número significativo de pessoas que sofrem dessa disfunção e é necessário tratar, porque o que acontece? Você vai para uma relação sexual e você sente dor, isso vai interferir no seu desejo. Por quê? Porque se é desconfortável, se é desagradável, você vai evitar a atividade sexual. Você vai tentar desviar, você vai tentar evitar de qualquer maneira a relação sexual. E isso pode trazer problemas para o relacionamento, né, para o casal, porque, obviamente, uma das partes, no caso, se o seu parceiro tem a vida sexual normal, se não apresenta nenhuma dificuldade, ele vai se incomodar bastante por você evitar o contato sexual. Então, dispareunia, dor, não combina com prazer. Estamos falando de uma relação normal, ok, gente? Não estamos falando nem de masoquista, nem de sádico. A gente está falando de uma relação com um casal, né, adequado. Então, assim, dor não combina com prazer. Se sente dor, então tem algum problema e precisa identificar o que é que está acontecendo. Ok, Amanda? Mais uma questão. Nair, de Belo Horizonte. Olha que legal, Nair. Um beijo para você, Belo Horizonte, cidade gostosa. Muito obrigada pela sua participação. A Nair diz assim: tenho tido muitas discussões com meu marido por causa do celular. Ele está viciado em joguinhos e fica o tempo todo livre jogando. Nem conversamos mais. O que fazer? Nossa, Nair, essa é uma questão bastante atual, né? Realmente, o advento dos veículos de comunicação, né, internet, celular, realmente está trazendo um bocado de problema para relacionamentos de casal, para relacionamento familiar, para relacionamento profissional. Por quê? As pessoas estão perdendo o limite, estão perdendo a capacidade de identificar quando estão exagerando. E se você observar, em todos os ambientes que a gente está, você percebe pessoas no uso muito acentuado do celular. Você vai no restaurante, você vê pessoas juntas na mesa
que mal se conversam, mal se falam, porque estão no celular individualmente, né? É muito curioso isso. Você percebe famílias que antes tinham o hábito de conversar na mesa do jantar ou do almoço, enfim, e que hoje você senta e você observa, ou é o filho, ou é o pai, ou é a mãe no celular, né? Então, a comunicação, os relacionamentos realmente estão ficando muito comprometidos por conta do mau uso do aparelho. Então, veja, nós estamos numa época moderna, né? Tudo a gente se comunica pelo celular, a gente quase não usa mais ligação, é só mensagem, WhatsApp, o Messenger, enfim. Então, deixa eu dar um oizinho para minha amiga. Oi, Nice, beijo para você, amor. Então, o que deveria ser utilizado com bom senso, né, com parcimônia, acaba sendo exagerado. Nesse caso, né, que você fala do seu marido, então perceba que isso já está ocasionando problema no relacionamento de vocês. E tem uns joguinhos, realmente, que não é só o seu marido, tá, Nair? Não sei se te conforta. Mas tem uns joguinhos que as pessoas ficam viciadas, literalmente viciadas. Elas passam horas jogando no celular, né? Então, isso é realmente muito complicado. Como você disse que vocês estão tendo muitas discussões por conta do mau uso dele do celular, ou pela frequência do uso dele do celular, vale a pena chegar num momento, chamá-lo para uma conversa e mostrar para ele que realmente está ficando muito complicado, porque vocês não têm mais comunicação. E isso a gente percebe em relacionamentos de curto tempo, de médio tempo, de muito tempo de relacionamento. Mas quanto mais tempo tiver o relacionamento, menos investimento, menos cuidado com a manutenção desse relacionamento. E, infelizmente, o celular é um aparelhinho que está atrapalhando a vida de muita gente. Mas, Nair, converse com ele, mostre que está realmente incomodando demais. Combine, entrem num acordo com relação ao uso do aparelho, tá? Porque isso vai interferir, você está bastante implicada com o uso dele do celular, né? E vocês estão tendo situações de estresse, de realmente conflito por conta disso. Então, é importante sentar, conversar, estabelecer novos limites para vocês conseguirem voltar a ter uma boa comunicação, um bom relacionamento, ok, Nair? Mas passando por isso, muitas pessoas realmente estão tendo problema pelo mau uso do celular. A próxima pergunta. Raquel de Limeira. Raquel, um beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. Antes de responder, deixa eu dar mandar mais um oizinho, mais um beijinho. Gisele, beijo para você. Tudo bem, linda? Minha amiga Eunice, também. Beijo. Vamos lá. Raquel de Limeira. Gente, tá tão calor que eu deixei a janela aqui aberta. Tá entrando um monte de bichinho. Daqui a pouco serei eu, você e os bichinhos aqui voando. Vamos lá, Raquel Limeira. Tenho 3 filhos na faixa de 8 a 15 anos. Todos os 3 ficam tempo demais na internet e celular. Pode atrapalhar nos estudos? Olha que legal. Mais uma questão relacionada ao uso dos aparelhos, né? Tanto computador, laptop, celular, enfim, o tablet. Então, gente, veja que interessante. O que deveria ser usado para facilitar a nossa vida, né? Em algumas situações começa a ter problema. A Raquel tem 3 filhos, na faixa de 8 a 15 anos. E todos os 3 ficam tempo demais na internet e celular. Raquel, de novo, não é só você que está passando por isso. Nós já temos estabelecido realmente uma quantidade muito grande de pessoas que começam a ter problemas pelo mau uso do celular. Agora, aqui são 3 filhos. Veja, a questão está no limite. Como é que você trabalha o limite com seus filhos, né? Como que é negociado? Tem um tempo determinado que eles podem ficar ou eles ficam à vontade, o tempo que eles quiserem? Porque tem muitos adolescentes que começam a jogar e passam a noite, viram a madrugada jogando, né? Horas, não é uma questão de minutos, ficam 4, 5, 6 horas jogando no computador direto. Gente, não dá para acreditar, para imaginar que isso seja saudável. Quando você fala que pode atrapalhar nos estudos, minha linda, não é só nos estudos que atrapalha não, tá? É na vida social, é na vida familiar, é no relacionamento, é na comunicação. Por quê? Eles vão ficando cada vez mais focados no aparelho, no celular ou nos jogos. Então, provavelmente, nessa situação aqui que você relata, Raquel, é necessário, é importante você
o seu marido, enfim, os dois, intervirem. Então, chegar com as crianças, vamos conversar, estabelecer limite, tá? Gente, as pessoas têm uma certa dificuldade, muitas vezes, quando a gente fala de limite. Eu, como profissional da saúde, né, e como mãe, eu considero o limite uma necessidade. Filhos precisam de limites. Eles precisam entender até onde pode ir, até onde não dá para ir. Assim, você tem que facilitar isso, porque se você deixar aberto, eles não param, né? Então, eu acho que faz parte da formação, da educação dos nossos filhos, o limite. O limite é necessário, é saudável, é fundamental na estruturação desse indivíduo. Então, Raquel, é importante você e o seu marido conversarem a respeito e estabelecerem, tá? Quanto tempo eles vão poder ficar na internet. E, claro, sempre observando como é que estão os estudos. Né? Eles estão tendo problemas na escola? Eles estão tendo problema de relacionamento? Eles estão ficando muito isolados, muito fechados na questão dos jogos ou do computador? Tudo isso você tem que estar observando para que no momento em que vocês forem conversar, vocês possam colocar que está atrapalhando, inclusive a vida familiar. A gente sabe que a comunicação entre pais e filhos, em muitas famílias, é muito difícil. Então, é algo que a gente tem que procurar favorecer, procurar abrir espaço. Né? Nós temos muitas situações em consultório que os pais reclamam que não conversam com os filhos ou que os filhos não conversam com os pais. E a gente tem que pensar, bom, tem espaço para isso? Nós providenciamos ou criamos oportunidades para isso? A comunicação entre pais e filhos foi algo cultivado desde cedo na formação desses filhos? Tem liberdade para se falar a respeito de tudo? Então, tudo isso é importante. Mas, Raquel, veja, com certeza, da forma como você coloca, está ultrapassando o limiar, né? Tá ultrapassando os limites, está ultrapassando a tolerância. Então, é importante estopar, é importante parar e rever esse conceito, né, da questão do limite e estabelecer para os seus filhos limites, tá? O de 8 a 15 anos, assim, os adolescentes, né, muitos adolescentes têm uma certa dificuldade de aceitar a regra, faz parte da fase, enfim, né, é algo perfeitamente esperado. Mas, de novo, como que é a comunicação com os seus filhos? Né? Se vocês têm a abertura, se vocês têm um bom diálogo, talvez seja mais fácil. Se não, vai ser um pouquinho mais difícil, mas você não pode desistir, porque isso vai trazer prejuízo para eles e, consequentemente, para vocês. Combinado? Mais uma pergunta, Henrique de São Paulo. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Ele diz o seguinte: estou afim de uma garota e ficamos trocando mensagens pelo WhatsApp. Saímos e ficamos, né? Saímos e ficamos. Depois disso, ela parecia estar distante. A encontrei em uma balada e ela me deu um fora. Estou pensando em mandar flores para ela. O que você acha? Olha, Henrique, eu acho que você pode estar fazendo um investimento sem retorno. Qual é a dificuldade, né, muitas vezes, de entender que não virou, não deu, não funcionou, tá? É importante você estar avaliando, Henrique, como que você trabalha com a frustração, né? Como é que você lida com a rejeição? Gente, o sentimento de rejeição é um dos piores e mais sofríveis sentimentos que o ser humano tem e vivencia, tá? É muito complicado. E dependendo da autoestima dessa pessoa, dependendo da autoconfiança, dependendo de como ela se vê, a rejeição pode ser muito mais dura, muito mais complicada. Porque, na medida que você diz que ela te deu um fora na balada, ela pode ter passado para você a ideia de que ela não está afim. Você concorda, Henrique? Então, veja, se você falar, estou pensando em mandar flores, mas qual o seu objetivo? Você acha que se você mandar flores, você vai reverter o quadro? Você acha que mandando flores ela vai passar a ficar afim de você? Mandar flores seria uma delícia, seria muito bom em qualquer relacionamento quando há reciprocidade, ok? Então, isso é algo que você precisa estar observando, porque, veja, eu sei que é difícil a gente lidar com fora, eu sei que é difícil a gente lidar com uma frustração, principalmente quando a gente está afim da pessoa. Mas, amores, a gente precisa aprender a se valorizar, né? Assim, como eu digo para os meus filhos, a fila anda.
a vida segue, né? A gente precisa se permitir, a gente precisa se valorizar e não aceitar menos do que aquilo que a gente merece. E a gente tem que estar com alguém que queira estar conosco. A gente precisa querer alguém que nos queira tanto quanto, ou mais. Vovó já dizia, fique com alguém que goste muito mais de você do que você dele. Vovó sábia, vovó muito sábia. Então, valorize. Não sei como que você lida com os relacionamentos, se você tem realmente dificuldade de relacionamento, mas é importante você estar observando. Assim, fez o investimento inicial, a menina descartou, ela não está afim de você, ela te deu fora na balada, então deixa ela um pouquinho quietinha. Porque isso eu sempre digo para os meus pacientes. O paciente fica assim falando, mas eu mando a mensagem, a pessoa não visualiza ou vai me responder, eu mando a mensagem de manhã, vai me responder às 10 horas da noite. Amores, não está afim. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil encarar, mas não está afim. Se tivesse afim, responderia. É só você pensar como você agiria, tá? Então, você recebe uma mensagem de uma pessoa que você está afim, que você está curtindo, que você quer ficar. Você levaria 10 horas para responder essa mensagem? Claro que não. Quando existe o interesse, a pessoa procura. Quando existe o interesse, a pessoa vai atrás. A pessoa se mostra. Ela puxa assunto, ela puxa conversa do nada. Às vezes uns assuntos sem pé nem cabeça, mas ela quer estar ali conversando com a pessoa. Então, Henrique, se valorize, meu jovem. Se valorize. Acredite que você vale muito mais, tá? Agora, se mesmo assim, né, se você quiser insistir e mandar flores para ela, pode mandar. Mas eu diria para você que as chances de ser bem-sucedido não são muitas, ok? Mas a escolha é sua. Veja o que você se sente melhor fazendo. Uma das coisas que eu acho fantástico na nossa vida, né, na condição de ser humano, é que a gente tem o livre arbítrio. A gente escolhe o que quer fazer. A gente decide tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Do momento em que você acorda ao momento que você vai dormir, você decide tudo. Só que a sua escolha implica sempre em consequências. Então, quando você escolher algo, você tem que estar preparado para o resultado da sua escolha. Tá a fim de pagar o preço? Beleza, vai lá, firme e forte. Mais uma questão. Ângela, de Arthur Nogueira. Ângela, um grande beijo para você, tá? Muito obrigada pela sua participação. A Ângela diz o seguinte, não tenho orgasmo em todas as relações sexuais e raramente consigo ter orgasmo na penetração. É um problema? Olha, Ângela, de acordo com a sua descrição, de acordo com a sua pergunta, aparentemente não. Por quê? Vamos tentar esclarecer isso, porque eu acredito que essa seja uma dúvida de muitas mulheres e homens. Vamos lá. As mulheres não têm obrigatoriamente orgasmo em todas as relações sexuais, ok? Não ter orgasmo na relação sexual não significa que não esteja sendo prazeroso, que não esteja sendo gostoso. Isso é importante, que muitas mulheres não entendem e muitos homens também. Porque o homem, na medida em que ele tem a ejaculação, né, normalmente junto com o orgasmo, em todas as relações sexuais, muitos acreditam que para a mulher também deveria ser assim, e não é, ok? Aliás, para os meninos, para os homens, é importante saber, ejaculação é uma coisa, orgasmo é outra coisa, tá? Embora aconteçam concomitantemente, né, aconteçam juntos, uma coisa, o orgasmo é a resposta a ejaculação é a resposta fisiológica e o orgasmo é a sensação psíquica de prazer, tá? Tanto que um homem que, por exemplo, tem câncer de próstata e é necessário fazer a retirada da próstata, né, por conta da doença, do câncer, ele continua sendo capaz de ter orgasmo, mas ele não mais terá ejaculação. Então, são processos distintos. Agora, voltando para a Ângela. Então, veja, Ângela, você não precisa ter orgasmo obrigatoriamente em todas as relações sexuais. Aí você diz assim, que raramente consegue na penetração. Minha linda, sem problema, tá? 85% das mulheres têm orgasmo através da estimulação do clitóris e não pela penetração. E a estimulação do clitóris das mais variadas formas. Então, a estimulação através do sexo oral, manual, vibrador ou a esfregação do pênis no clitóris, ok?
essa seria a maior facilidade, a estimulação do clitóris, promover o orgasmo. Agora, 15% das mulheres têm orgasmo com a penetração. Tudo bem, ok. Você não precisa entender ou acreditar que tem um problema porque você não corresponde a esse padrão ou aquele padrão. Aliás, um dos meus grandes objetivos profissionais, né, ao longo da minha vida, é mostrar às pessoas que quando a gente fala de relacionamento sexual saudável, prazeroso, não existe padrão, tá? O que dá prazer para sua amiga, para sua tia, para sua irmã, pode não dar prazer a você. Então, é importante que individualmente você descubra, você identifique o que é prazeroso para você. E aí, como é que você faz para descobrir? Você precisa se conhecer, você precisa saber a sua resposta corporal, você precisa entender como o seu corpo reage a todos os estímulos mais variados. Você conhece? Ângela, você saberia me dizer quais são as suas zonas erógenas? Será? Porque muitas vezes eu pergunto isso para pacientes minhas e elas relatam uns 2, 3, 4 pontos. Amores, vocês fazem ideia quantas zonas erógenas nós temos ao longo do nosso corpo? Não? Boa pergunta. Vou deixar para você refletir, tá bom? Quem quiser chutar, responde para mim. Quantas zonas erógenas você reconhece no seu corpo? Alguém me responde? Você saberia me dizer? A minha assistente parou para pensar. Ela está pensando aqui. Vamos contar quantas zonas erógenas. Então, entenda. Quanto mais você reconhecer no seu corpo as suas zonas erógenas, a forma como devem ser estimulados, a maneira como você se excita, maior será a chance de você ter prazer numa relação sexual. Não deposite essa responsabilidade no seu parceiro, ok? Os homens, muitas vezes, não estou falando de todos, estou falando alguns, mal reconhecem as próprias zonas erógenas, porque se vocês acham que as mulheres reconhecem poucas, se você perguntar para um homem, ele vai citar umas 2, 3. É menos ainda, tá? Então, não deposite no seu parceiro essa responsabilidade. Você precisa identificar no seu corpo como você se excita, e aí sim, na medida em que você reconhece, você sabe, você orienta a sua parceria, ok? Então, Ângela, não se preocupe, da forma como você me perguntou, não é problema, tá? Mas, se você, em mais de 50% das vezes que tem relação sexual, você não tem orgasmo, aí sim a gente pode começar a se preocupar. Aí sim valeria a pena investigar um pouquinho melhor. Combinado? Mais uma pergunta. Paulo Roberto de Avaré. Paulo, muito obrigada pela sua participação, ok? Um beijo para você. Ele diz o seguinte: eu tenho ejaculação precoce, mas não acontece com todas as parceiras. Com algumas eu consigo controlar e com outras não. Por que isso acontece? Olha, legal essa sua pergunta, Paulo. Acho que a gente vai conseguir responder para um bocado de homens que têm a mesma dúvida. A ejaculação precoce é uma disfunção sexual masculina de origem primordialmente emocional, ok? Só realmente em casos de doenças degenerativas, secção de medula, enfim, problemas realmente mais graves que poderia ocasionar a ejaculação precoce. Então, a maioria maciça é por questões emocionais. Então, para você entender, a ejaculação precoce, ela tem 3 tipos, tá? Primária, secundária e situacional. Ejaculação precoce primária é quando, desde o início da vida sexual desse homem, lá na adolescência, com a masturbação, ele já apresentava dificuldade de controlar. Isso também é importante entender. Muitas vezes, o garoto, ele começa a masturbação, né, a descoberta corporal, enfim, e ele não tem absolutamente nenhuma preocupação que não seja o próprio prazer. Na verdade, o garoto, ele começa a se masturbar, embora ele tenha mais liberdade do que a menina, mas ele também fica lá preocupado se o pai ou a mãe vai pegar, se alguém vai bater na porta, enfim. Então, ele se masturba na urgência dele, ok? Na necessidade dele. E muitas vezes ele vai condicionando o organismo a ter uma resposta rápida. E aí, quando inicia o relacionamento afetivo, sexual, ele não consegue controlar, tá? Essa é a primária. A secundária, ejaculação precoce secundária, quando o homem tem o início de vida sexual normal, com controle da sua ejaculação, belezinha, e num determinado momento, uma determinada fase da vida, ele começa a apresentar episódios de ejaculação precoce. Uma situação de ruptura de relacionamento, uma questão de traição, uma questão de problemas financeiros, enfim.
Alguma situação mais crítica pode desencadear um descontrole. Então, essa é a secundária. E temos a situacional, que parece, Paulo, ser o seu caso. A situacional funciona assim. O homem tem controle com determinada parceira, com outra não, em determinada situação, em outra não, em determinado horário, outro não. Então, assim, é situacional, tá? Mas não deixa de ser ejaculação precoce. Você perde o controle. Você não consegue ejacular no momento que você deseja. E isso, em geral, gera muita frustração na satisfação sexual e no relacionamento. Agora, eu preciso saber, Paulo, se essa situação acontece com parceiras esporádicas ou parceiras fixas. Porque quando o homem tem parceiras variadas, ele dificilmente se preocupa com essa questão da ejaculação. Por quê? Ele vai sair 1 ou 2 vezes com essa pessoa em atividade sexual e depois não vai encontrar mais, tá? Então, muitas vezes o homem nem percebe que não tem o controle, a não ser que seja muito rápido, né, gente? Então, assim, começa ali as preliminares, tem as carícias, faz a penetração e com poucos movimentos já ejacula. Agora, algo para você entender, para você realmente reconhecer se você tem ejaculação precoce, é o seguinte: você está na relação sexual com a parceria, ok? Nas preliminares, nas carícias, você já sente aquela urgência ejaculatória e logo que faz a penetração, ou pouco depois da penetração, já ejacula e você tem aquela sensação de assim, não era agora. Eu gostaria de esperar mais um pouco, não era nesse momento que eu gostaria de ter ejaculado. Essa é uma sensação típica do homem que não tem o controle ejaculatório. E essa disfunção ela pode trazer uma série de problemas, tanto para o lado pessoal quanto para o relacionamento, porque o homem que tem ejaculação precoce, ele com certeza vai ter comprometida a sua autoestima, a sua segurança, a sua confiança no seu desempenho sexual. Isso é um problema sério, por quê, gente? Porque cada vez que ele for ter uma relação sexual, o nível de ansiedade dele vai aumentar. Ele vai ficar mais preocupado, né, com a resposta sexual dele, com a performance sexual dele. Se ele ficar muito preocupado com isso, podem acontecer situações realmente complicadinhas, do tipo assim, ou a rapidez ejaculatória é ainda maior, ou ele pode desencadear uma segunda disfunção sexual. Ele pode perder a ereção. O nível de ansiedade sobe tanto que ele não consegue manter a ereção durante a relação sexual. Ou, em alguns casos, ele não consegue sequer ter a ereção para penetração. Então, imagine o estrago emocional que causa num homem ele ter uma situação de falha eretiva, tá? Quando eu falo com os meus pacientes, né, e eles dizem assim para mim, Ju, eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior ejacular rápido ou perder a ereção no meio da relação sexual. Eu penso o seguinte, que em toda situação de atividade sexual que você não tenha prazer, que você se frustre ou que você se sinta desconfortável, mal, é ruim, né, gente? É muito ruim, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, no seu caso, Paulo, eu acredito que seja a situacional, mas vale a pena você investigar isso. Você pode consultar um especialista em sexualidade humana para fazer uma avaliação mais detalhada. E, gente, a parte boa, ejaculação precoce é uma disfunção sexual muito comum mesmo, e tem tratamento, ok? Então, se você faz o acompanhamento com um especialista em sexualidade humana, existem técnicas e exercícios específicos para você aprender a controlar a sua ejaculação, tá? Então, não postergue, não adie. É uma disfunção sexual que merece atenção, que merece cuidado, porque, afinal de contas, vai estar interferindo na sua vida de um modo geral. O homem que não confia no seu potencial sexual, que não confia na sua performance sexual, ele com certeza vai ter outros problemas emocionais, porque a sexualidade é uma área muito importante da nossa vida, tanto dos homens quanto das mulheres. E merece a mesma atenção que um problema no coração, um problema no estômago, um problema neurológico merece atenção e cuidado. E é para isso que existem os especialistas, ok? Ficou respondido para você, Paulo? Tá? Se não, você pode fazer outra pergunta que eu vou estar aqui para te responder, certo? Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Sexualidade humana, né, é algo
que faz parte da nossa saúde e qualidade de vida. Muitas pessoas menosprezam, muitas pessoas não dão a devida atenção, a atenção que merecem para esse departamento na nossa vida. Mas é constatado cientificamente, tá? A Organização Mundial da Saúde classifica a sexualidade como um requisito básico para saúde e qualidade de vida. Então, se você tem vida sexual prazerosa, satisfatória, com certeza você vai ter uma vida de muito mais qualidade, muito mais feliz, muito mais prazer. Então a gente tem que pensar que sexo é prazer. A gente nasce sexual e a gente vai morrer sexual. E ao longo da vida, a forma como você vai viver essa sexualidade, se com prazer, com satisfação, depende de você. Depende da importância que você der a isso. Agora, eu posso garantir para vocês, uma pessoa com vida sexual plena, satisfatória, prazerosa, é com certeza uma pessoa muito mais feliz. E os especialistas existem para isso, tá? Se você dá atenção para o seu corpo, se você tem um problema do coração e você procura um cardiologista, então se você tem um problema sexual, você precisa buscar um especialista em sexualidade humana, um terapeuta sexual, tá? Para tratar e resolver o seu problema, porque é um problema. Combinados? Gente, nosso tempo se esgotou, né? Nós conseguimos responder um pouquinho mais de perguntas do que a semana passada, tem muitas outras, mas a gente vai respondendo. Não tem problema, eu não tenho pressa, eu vou viver muito, e esse contato nosso está muito gostoso. Eu estou caprichando para conseguir responder o maior número de questões possíveis, né? Mas toda segunda-feira, às 20h30, nós estaremos aqui para ter esse contato, para ter esse bate-papo, essa forma gostosa, leve, tranquila de falar de sexualidade, de falar de prazer, de falar de coisas que fazem bem para a nossa saúde, ok? Eu estou aqui disposta e eu conto com a participação de vocês. Combinados? Que vocês tenham uma semana excelente, com muita coisa boa, pensamentos bons, né? Trabalhando com amor, fazendo as coisas com prazer, sendo gentil. Vamos ser gentis? Né? Tanta coisa boa que a gente pode fazer, abrir a porta para alguém, dar passagem no trânsito, pedir por favor, dizer muito obrigado, são gestos simples e que fazem toda a diferença na nossa vida e no nosso bem-estar. Combinados? Excelente semana, a gente se vê segunda-feira que vem, se Deus quiser. Beijo!